colocando aqui os nossos pés no mês de março. Estamos no iProse, semana 9, mês de março, semana número 1, para mais um tempo juntos. Benção demais poder compartilhar com vocês aqui mais esse tempo de prosa. Incrível com uma palavra aqui que eu acredito que pode ser bombástica para a tua vida, assim como Deus está ministrando profundamente no meu coração, no meu espírito, a respeito dessa realidade que eu quero compartilhar com você aqui nessa semana, para a nossa reflexão. Tempo incrível. Então, nós estamos no mês de março. Todo mês nós elegemos aqui um versículo da palavra de Deus que é um norteador para a gente poder orar durante o mês todo. Cada semana tem uma porção e um versículo para a gente poder orar sobre a semana. Mas tem uma porção que é para o mês todo, porque essa ideia é uma ideia de que a gente pratique aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está vendo, para que possa ser muitíssimo funcional na minha e na sua vida, tá bom? Então eu te convido aí a entrar na descrição do nosso vídeo e poder fazer os exercícios que lá estão, que vai fazer sentido para você o que a gente está conversando, tá bom? E para essa semana nós temos aí esse versículo de Isaías, para esse mês. O mês todo você pode abrir Isaías 61, versos 10 e 11, que diz assim: Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias. Porque com a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante das nações. Uau! Que palavra poderosa, positiva da parte do Senhor para as nossas vidas. Então veja, nós estamos aqui entrando na nossa semana 1 do mês de março, já estamos avançando aí para o terceiro mês do ano, e é importante também a gente entender que existe aqui um tema para essa semana. Antes de ler o tema, eu queria também te lembrar, assim como foram os iProses de todos o início de mês, tem uma palavra um norteador aqui, um direcionador para aquilo que o mês vai representar. Isso tem sido muito rico para a minha vida, porque existe uma tribo, das 12 tribos de Israel, que eu acho que é interessante, que diz que essa tribo ela era muito capaz na questão de discernir os tempos e as estações. Então é sinal que quando Deus coloca algo na palavra, é porque é importante para nós também levar em conta que essas coisas elas são fundamentais. Então, para os judeus, o mês de março é um período muito especial. É o final de 12 meses do ano e o início de um novo ciclo para o calendário. Um tempo de redenção, um tempo de milagres abundantes e de gerar novas expectativas para o futuro. Corresponde às tribos de Naftali e de Judá. No mês de Adar, eu expliquei também lá nos primeiros vídeos, você pode voltar lá, como que se compreende o calendário judaico e como se compreende o nosso calendário, que tem uma diferença.
Então, esse mês refere-se a 2 meses, né? Um deles é o mês de Adar, que há uma atmosfera de transformação em que as circunstâncias são convertidas em bênção e uma realidade diferente e próspera chamada existência. Meu Deus! Rompemos em fé, experimentamos milagres e a concretização do que antes estava no campo mental, emocional e espiritual. Já o mês de Nissan representa o sopro de Deus sobre as nossas vidas. É um momento de travessia para um lugar de cumprimento da promessa. Louvor, exaltação, gratidão são marcas desse mês de Nissan. Em Nissan se inicia a primavera, e uma das palavras que simbolizam a primavera em hebraico é arrependimento. Portanto, a chave desse mês, não dessa semana, do mês todo, é um período de arrependimento. É um pouco de florescimento, saída de uma realidade fria e escura, para um tempo de colheita e de bons frutos, né? Então, nós já declaramos aqui o Isaías, capítulo 61, versos 10 e 11, que é a palavra para todo o mês. E agora nós vamos aqui trazer a nossa prosa, a nossa conversa, na primeira semana do mês de março. E eu quero dizer para você a respeito das palavras, que as palavras elas são sementes para as nossas realidades. E o versículo-chave para isso, você vai ver que está aí colocado na tela. Está aí colocado para você. É Provérbios 18, versículo 20 e 21. Olha que tremendo. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta. Então, aquilo que a tua boca frutifica, o coração se enche. Do que produz os lábios, ele se satisfaz. O que os nossos lábios estão produzindo, o coração vai se satisfazendo. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então deu para perceber que o nosso Deus está falando de palavras positivas. Deu para entender que o nosso Deus está falando de lábios, de boca, né? de uma produção, de uma consciência para coisas boas que vão nutrir o meu coração. Então, quem bem utiliza desse órgão chamado língua, desse órgão chamado lábios, né, do fruto da boca, vai comer do fruto. Então, é uma afirmação muito poderosa. Então, eu teria aqui 3 perguntinhas para te fazer. O que e como você está ouvindo a respeito do tempo futuro? Quais são as palavras que estão no seu coração sobre esses temas? Quais são as palavras que estão em sua mente sobre aquilo que virá? Porque você sabia que as palavras são pensamentos em ação? Eu pensei, verbalizei, eu produzi uma ação. As palavras são como combustível, são como uma máquina que torna tudo em algo verdadeiro e real. Quando nós liberamos palavra, meu querido, minha querida, já queria mandar aqui um abraço para a Vânia, a irmã que me acompanha tanto aqui em cada devocional da semana, fielmente, fica desesperada para poder saber quando está saindo, minha amada irmã lá da Bahia. Amada irmã Vânia e você que me ouve aqui, quando nós liberamos palavras, se isso estiver alinhado com o nosso sistema de crença, preste atenção, não são palavras que são ditas e eu não creio. Quando alinha com o meu sistema de crença, ou seja, se você crer de verdade, elas serão poderosas e vão fazer com que aquilo que você pronunciou vá acontecer. Quando você lança palavras que estão na direção diferente do que acredita, então você vai provocar uma química neural negativa.
E nós não estamos falando aqui de pensamento positivo, declaração positiva. Não, não, nada disso. Mas é de declarar aquilo que está de acordo com o que você crê. Então nós podemos crer para o bem, mas também podemos crer para o mal. Eu posso dizer, realmente eu não vou vencer isso aqui. Eu estou crendo mesmo que eu não vou vencer. Então eu estou liberando palavras nessa direção. Eu posso dizer assim, eu jamais vou conquistar determinada coisa. E essas palavras, se elas estiverem alinhadas com uma fé, uma crença que eu tenho nessa afirmação, isso vai acontecer. Mas a boa notícia é que o contrário também é verdadeiro. Quando eu digo, isso vai acontecer, isso vai se realizar na minha vida, e eu falo baseado numa crença que está no meu coração, isso também vai acontecer. Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, o Senhor dizendo. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e ela vai prosperar naquilo para a qual eu designei. Aí você pode me dizer assim, peraí, mas aí é Deus falando, então Deus é Deus, tudo bem. Mas quando a gente olha para as Escrituras, para a palavra de Deus, diz que nós temos a imagem, a semelhança do nosso Deus. Diz que nós somos criados por Ele, e criados conforme aquilo que Ele é. Então, se Deus libera a palavra e ela acontece, ela não volta vazia, e eu sou filho, e eu sou criatura, e eu tenho uma fé de que o que eu estou dizendo está alinhado ao coração de Deus, obviamente vai acontecer. E aí nós vamos conseguir entender que a palavra ela tem uma missão. Qual é a missão? Criar um destino. Portanto, meu irmão, libere destino por meio das palavras. Deixe essas sementes brotarem e que essas realidades modifiquem o mundo. Porque constantemente nós somos bombardeados de maus pensamentos. Pensamentos ruins que sobrecarregam as nossas emoções com crítica destrutiva, sensação de que não adianta nada, de que algo não vai dar certo. E logo, nós formalizamos esses pensamentos por meio de palavra. E quando você traz os seus pensamentos para fora por meio de uma palavra, elas se materializam. O poder para criar está em mim. O poder para criar está em você. Se existir palavras de Deus dentro de você, e eu sei que tem, palavra de Deus dentro de nós precisamos dar som a essas palavras. Elas não podem estar somente na nossa mente e no nosso coração. Mente e coração gera uma cadeia de crença. Palavras liberadas gera um destino, um som para que elas possam produzir aquilo que nós cremos. Então, veja só, como é que uma cultura é estabelecida? Como é que algumas revoluções acontecem? Alguém teve uma ideia, uma crença, liberou palavras e a revolução aconteceu. Como é que libertações acontecem? Alguém creu no coração, liberou palavras e essas coisas aconteceram. Então, elas acontecem porque elas são pavimentadas por uma palavra. Mas certamente essas afirmações, elas devem estar de acordo com o Espírito e a palavra. Nós que somos cristãos e que entendemos esse aspecto, né, de alinhamento entre o Espírito e a palavra, nós precisamos nos utilizar da palavra de Deus. Não são de pensamentos positivos. Não é do acaso. É alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Acompanhados do quê? De um coração verdadeiro, rendido aos preceitos do Senhor e uma intenção genuína e boa. As palavras, elas são como sementes, por isso nós precisamos estudar o solo sobre a qual nós vamos lançá-las. E um desses solos são os nossos relacionamentos. É assim que acontece também nas nossas vidas. Existem pessoas que têm uma capacidade profética tremenda de carregar e destravar realidades sobre nós por meio da liberação
desse poder do Espírito. Você já percebeu isso? Quantas pessoas que se aproximam da sua vida e elas começam a liberar palavras sobre você e o seu destino começa a ser destravado, a sua vida começa a criar forma e sentido. Nós precisamos de pessoas usadas por Deus para destravar, para liberar o nosso destino. Então nós podemos dizer que o semeador e o profeta têm alguma coisa em comum, pois ambos, eles lançam semente para vê-las crescer depois. Portanto, você deve usar esse poder, colocando essa mentalidade sobre você. Você foi chamado para profetizar, você foi chamado para animar, para consolar, para declarar, para exortar pessoas por meio desse maravilhoso instrumento vindo do céu, que são as palavras. E por isso eu convido você a pensar, qual é a palavra que hoje está dentro do seu momento? Eu e você somos profetas de hoje, com uma espada da espada nas mãos, prontos para mudar o futuro que queremos viver. E a forma de preparar-se para o amanhã é criá-lo e construí-lo no tempo presente. É preciso, então, lançar palavras, umedecer o solo e trabalhar para que a sua colheita ela possa ser uma colheita correta. Que Deus te abençoe, que você se utilize desse tempo para profetizar na sua família, para liberar palavras sobre o seu trabalho, sobre as suas conquistas, sobre o seu tempo, ministério, sobre os seus relacionamentos. Na hora que você estiver orando, se utilize de palavras para trazer coisas afirmativas a respeito dos teus relacionamentos. Espero ter sido bênção aqui, essa prosa dessa semana, que eu creio que é poderosa para mim e para você. Que Deus te abençoe. Beijo no seu